Salve meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu no meu canal a ativar essa janelinha aqui, clicar, deixar o seu comentário, deixar o seu like, isso me ajuda, me fortalece muito aqui na plataforma. E desde já eu agradeço você, né? Vim aqui para falar do jogo de ontem entre Corinthians e Santos e eu quero comentar com vocês. Não fiz um vídeo ontem porque eu estava viajando, estava na estrada, logo após o jogo. Compromissos profissionais a gente tem que respeitar em primeiro lugar. E chegando em casa já estava muito tarde, deixei para fazer o vídeo hoje. Vi todas as notícias referentes ao jogo de ontem e agora quero dar a minha opinião sobre este confronto entre Corinthians e Santos, que na minha opinião o jogo não começou ontem na quarta-feira, começou na terça-feira, quando a delegação do Corinthians chegou a Santos, foi ameaçado pela torcida do Corinthians, não pela torcida em si, por 30, 40 membros de alguma torcida organizada que foram pressionar os jogadores e ali começou toda essa bagunça e que terminou com a vitória do Corinthians ontem por 2-0, né? Vamos lá, vou falar para vocês, mas não deixa de clicar aqui, deixar o seu like, isso me ajuda muito aqui na plataforma, beleza? Vamos lá. Primeiro quero falar sobre a chegada do Corinthians, já fiz um vídeo sobre isso, sobre a chegada do Corinthians em Santos, quando a delegação dentro do ônibus, na porta do hotel, foi obrigada a voltar para São Paulo porque tinha alguns baderneiros fazendo arruaça, fazendo bagunça e ameaçando tanto comissão técnica, jogadores, diretores, todos que estavam ali dentro do ônibus, né? Nós sabíamos, eu sabia, você corintiano sabia, todos nós corintianos sabíamos que o Santos entraria em campo sobre uma pressão medonha da parte da torcida. Todos nós sabíamos. Ou seja, o Corinthians teria tranquilidade de entrar em campo, jogar o seu futebol e usar essa pressão do Santos contra o próprio time do Santos. E assim, estrategicamente, no decorrer da partida, vencer o jogo, como venceu, né? E empurrar cada vez mais a crise para o lado do Santos. Ok. Só que teve um grupo de 30 ou 40 membros, 50, não sei, que foram pressionar os jogadores corintianos contra o Santos. E o Luxemburgo, tem gente que não dá o crédito a ele, e eu dou o crédito aqui ao Luxemburgo. O Luxemburgo, que estava ali, resolveu voltar para São Paulo corretamente. Depois, quando eu falo que o Luxemburgo foi contratado para ser um bombeiro, para apagar o incêndio causado pela diretoria, tem gente que não gosta, tem gente que me critica. Mas é o Luxemburgo, com as costas largas que ele tem, de títulos e mais títulos, que fez com que ele resolvesse voltar para São Paulo corretamente, voltou, mas mesmo assim os jogadores estavam pressionados. Agora, eu não consigo entender por que a torcida fez aquilo, sendo que nós tivemos um período de 10 dias de treinamento da equipe, e eu não sei o porquê que esses torcedores, não houve nada de extraordinário para que eles fossem lá em Santos pressionar a equipe. Como se a pressão que eles iriam fazer iria dar resultado. O Corinthians ganhou o jogo, não foi pela pressão, pelo medo dos jogadores com relação a esses torcedores, não. O Corinthians ganhou, foi superior ao Santos, primeiro porque ele trabalhou esses 10 dias, o Luxemburgo colocou uma cara no time, e o outro detalhe, o time do Santos é horrível. O time do Santos dá dó de ver esse time jogar futebol. Entendeu? É isso que eu queria passar para vocês. Agora, a torcida do Corinthians vai lá e nivela a pressão. Tem muitos jogadores, Guilherme Biro, Rony, quem mais? Giovani,
Juan de Oliveira, o Adson, né? Jogar Murilo, que não jogou, Caetano, que são jogadores novos, inexperientes, que tiveram que conviver com uma pressão sem fundamento, sem nenhum tipo de fundamento. Ah, foi bom porque eles vão ganhar casca com isso, ok, mas não precisava ganhar uma casca com esse tipo de atitude da torcida, de alguns torcedores, porque para mim isso não é torcedor. São vândalos que vão lá para pressionar só para ganhar status depois entre eles. Para mim é isso, né? Mas aí veio o jogo, onde as duas equipes estavam pressionadas e o meu temor, vou ser bem sincero para vocês, eu fiquei imaginando se o Corinthians perde esse jogo ontem, como seria a volta do Corinthians de Santos até São Paulo. Esse era o meu medo. Mas por graças de Deus, o Corinthians venceu o jogo. Por um lado, o Corinthians venceu e por um outro lado, a crise se instalou de vez na Vila Belmiro. E vocês sabem muito bem o que aconteceu, que o Voaden teve que terminar o jogo antes do apito final, antes dos 90 minutos. Por quê? Por segurança dos atletas, ele procurou o policiamento e o policiamento com certeza disse a ele, acaba o jogo porque vai ser melhor para todos. E com certeza foi. O Cássio não poderia voltar mais para o gol, com rojões e bombas sendo lançadas em direção a ele. Pela segunda vez consecutiva que o Corinthians vai a Santos, o ano passado ele foi quase que agredido por torcedores que invadiram o campo. E ontem de novo, quase que ele sofre algo surreal. Quase que uma bomba pega o Cássio dentro do gol. Ou seja, não deveria mais ter jogo na Vila Belmiro. Mas nunca mais. Enquanto essa torcida jovem do Santos, ridícula, estiver frequentando o estádio. Não pode mais ter o jogo. Agora, eu falo para vocês. Eu, quando vou no estádio assistir o jogo do Corinthians, quando eu vou passar pelo portão, na catraca ali, tem uma fila de policiais revistando um por um. Uma policial feminina revistando as meninas e os policiais revistando os homens. E eu pergunto para você e eu gostaria de entender aonde que está a resposta dessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Como que os torcedores entram com rojão, morteiro, sinalizador, entram com tudo aquilo, com bombas? Como que um torcedor entra dentro de um estádio armado até os dentes? E olha o que eles fizeram com os jogadores do Santos no final da partida. Ficaram reunidos por cerca de quase 40 minutos no centro do campo, porque eles não tinham condições de entrar no vestiário. Olha a baderna, olha a bagunça que está o futebol brasileiro. Né? E o Matias Rojas vindo para cá para jogar no Corinthians, eu fico pensando aqui com os meus botões, o que ele fica pensando com relação ao futebol brasileiro, assistindo uma partida que com certeza ele assistiu o jogo do Corinthians ontem, porque é o clube que ele vai defender no segundo semestre. Como que nossa, eu vou para o Brasil, olha o que eu vou encarar, né? Olha o que eu vou encarar. Assim, é algo surreal. Eu poderia muito bem aqui, eu vou fazer um outro vídeo para vocês, para falar sobre o jogo de ontem. A partida de futebol de ontem, que na minha opinião, no vídeo anterior, eu disse que não deveria ter acontecido. Devido à pressão dos torcedores do Corinthians em cima do Corinthians e do Santos em cima do Santos. Na minha opinião, não deveria ter esse jogo. Agora, eu não posso falar do jogo por causa de tudo aquilo que aconteceu depois. Eu fico imaginando o Cássio no gol, porque a minha vida toda, na várzea eu fui goleiro. Na várzea eu fui jogador de futebol e goleiro.
E eu sempre joguei como Cássio e todos os goleiros jogam de costa para a torcida que está atrás. De costa, porque nós estamos olhando o jogo. Nós não estamos olhando o que está acontecendo ali atrás. Imaginem vocês se um morteiro daquele que matou aquele jogador, aquele torcedor lá num jogo do Corinthians, se eu não me engano foi na Bolívia, sei lá na onde foi, que matou o torcedor na Libertadores, se cai em cima do Cássio ontem, um morteiro, ou seja, uma bomba, ou seja lá o quê, e fere o Cássio gravemente na partida de ontem, porque ele não estava vendo o que estava acontecendo atrás dele. No ano passado, quando ele sai, quando acaba a partida e ele está indo em direção ao vestiário, covardemente um torcedor tenta dar uma voadora nele pelas costas. Porque nós não vemos o que está acontecendo à nossa retaguarda. Imagine ontem se acontece alguma coisa com o Cássio. O que seria hoje? O que estaríamos falando hoje? Ou seja, ou acontece, a CBF é ridícula. CBF é uma vergonha. CBF e Federação Paulista, porque ontem foi jogo de Corinthians e Santos. E a Federação Paulista de Futebol deveria tomar uma atitude também. Interditar o estádio do Santos é o mínimo que deveria acontecer. O mínimo. Para eles aprenderem. E o Santos deveria ser punido gravemente. Porque é reincidente. O ano passado e esse ano a mesma coisa. Já aconteceu o ano passado, quase que o Cássio é ferido gravemente. E esse ano de novo. Qual a segurança do Corinthians quando for jogar na Vila Belmiro novamente? Qual a segurança que o Cássio vai estar passando ali no gol? O que vai estar passando na cabeça dele? Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. A qualquer momento eu posso ser atingido por alguma coisa. E ele tem que estar concentrado no jogo e não na torcida. Ou seja, a Vila Belmiro deveria ser interditada para sempre. É com dor no coração que eu falo isso para vocês. Para quem viu Pelé, Mengalvio, Pepe jogando pelo time do Santos, Clodoaldo e tudo mais. E hoje vê essa vergonha que acontece na Vila Belmiro. Não dá para deixar impune. Tem as imagens, tem tudo. Por que não pega esses torcedores que fizeram tudo o que fizeram e não punem severamente a cada um deles? Eu não consigo entender onde está a justiça nesse país. Por que eles não pegam essas imagens, não identificam os torcedores e prendem esses torcedores por tentativa de assassinato contra o goleiro Cássio? Porque foi tentativa de assassinato. É grave, mas é a realidade. É incrível o que aconteceu ontem na Vila Belmiro. E com certeza nada vai acontecer com esses torcedores. O Santos deve pegar 5 a 10 jogos de punição, sem jogar na Vila Belmiro. Vai se prejudicar ainda mais porque está correndo sério risco de rebaixamento com esse time ridículo do Santos, né? Ridículo do Santos. Só que depois de 5 ou 10 jogos de punição, ele volta a jogar na Vila Belmiro. E os torcedores voltam aos estádios novamente. E quando os torcedores voltarem, e quando o Santos voltar, pode ser que ele esteja com a água até aqui no pescoço, caindo para a segunda divisão. E os torcedores vão fazer a mesma baderna que fizeram ontem. Não dá para entender por que a impunição nesse país continua cada vez maior. Não dá. Eu vou terminar esse vídeo aqui, vou fazer um outro vídeo para falar para vocês sobre o jogo. Olha o absurdo, eu não consegui abrir a boca para falar sobre o jogo, sobre como que o Corinthians jogou, o Yuri Alberto marcando gol, desencantando depois de 10 partidas sem marcar, o Juan de Oliveira uma grata surpresa. Eu não consigo falar porque tem que falar dessas coisas vagabundas, dessas coisas mesquinhas, dessas coisas ridículas que aconteceram ontem na Vila Belmiro.
e o futebol fica de lado, né? É por isso e por outras coisas que o Senegal mete 4 no Brasil. 4. Eu prometi que aqui eu não falo de seleção brasileira, não vou falar. Mas o reflexo daquilo que aconteceu ontem na Vila Belmiro é o jogo entre Brasil e Senegal. Né? Eu volto para fazer... Ó, se inscreve aqui no meu canal, curte, não custa nada, você me ajuda muito. Só clicar aqui, se inscrever no meu canal, vai me ajudar e muito aqui na plataforma. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians!